parceiro? Fala, Felipe, você tá bem, irmão? Bom demais, cara. Melhor agora a gente vê, pô. A internet tá funcionando bem aí, que eu tô aqui meio que no quarto do hotel aqui. Vai dar tudo certo. Então tá Vai dar bom. tudo certo. Vamos lá. Deixa eu só fazer um pedido discreto aqui. Ô, Linda, deixa esse arzinho aqui ligado, da minha direita, por favor. Ô, Paiva, que alegria, Ô, mano, ô, te ter aqui. Eu sei que você tá aí no momento. Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Pode falar. Ia falar no quê? Não, eu ia pedir pra minha esposa aqui também. Liga o aí, por favor, também, o da direita aqui. É porque eu tô na igreja, cara. Eu vim pra igreja aqui antigamente que eu morava em casa, aí tinha um estúdio, meu canto, mas agora morando em apartamento é tudo meio que junto. Aí eu ia punir muitos meus filhos se eu Uhum, fizesse essas lives lá. Aí eu resolvi dar uma pernadinha aqui na igreja e fazer tudo daqui. Mas, meu amigo, legal. prazer imenso estar aqui com você. A gente está numa maratona muito louca. A gente começou segunda-feira com live pela manhã e pela noite e foi um tempo muito legal. A gente está fechando hoje a nossa décima live, tentando de alguma forma trazer luz a uma ideia essencial e crucial, né, para a vida cristã de todo mundo, que é a grande comissão. Mas antes da gente começar a provocar você enfim, introduzi-lo ao assunto que a gente já vem tratando, essa maneira como a gente fragmentou o assunto para ficar acessível para todo mundo. Então, eu estava te falando que a gente está nessa maratona doida aí, a gente fragmentou esse assunto da grande comissão para ficar mais claro para todo mundo entender. A gente está com um grupo no Telegram para estudar, a gente transforma tudo isso em um caminho prático para as pessoas poderem aplicar, para isso aqui não ser só um espelho, onde você olha seu rosto, depois você tem que voltar para uma outra série de live para lembrar como é que você tem que se comportar diante do compromisso de fé que você fez com Deus. Então, a gente está tentando conduzir. Hoje a gente não, hoje é o último dia, né? Nós não vamos abrir carrinho de venda, não vai ter pitch, não vai ter nada. Tá tranquilo, né? Cada um com a sua. Mas essa é a maneira como a gente escolheu caminhar e é assim que a gente escolheu dar o que a gente tem, enfim, e a gente se sente bem assim e por aí vai. Mas, Guga, Gustavo, né? Pastor Gustavo Paiva, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse, trocasse uma ideia com a rapaziada, falasse um pouco de você, que o pessoal se situasse aí, né? Quem é o Gustavo Paiva? Eu já conheço há 1000 anos aí, já vem observando e admirando. Tenho um prazer imenso de poder estar mais perto e mais próximo. Mas, enfim, essa live vai para o YouTube também. Eu acho que é interessante o pessoal saber aí um pouco de você e conhecer você um pouco mais. Vamos lá. Primeiro é um prazer estar aqui com você, Felipe. Obrigado pelo convite. Creio realmente que Deus vai fazer alguma coisa nessa noite aqui nessa live. Amém. Então, eu sou hoje pastor de uma igreja local em Brasília, sou pastor sênior de uma igreja local em Brasília. Antes de pastorear essa igreja, eu liderei um movimento, ainda lidero esse movimento, que foi um movimento que trabalhou por 17 anos na nação, sendo que os primeiros 7 anos foram com música. Nós tínhamos uma banda, rodamos o Brasil com essa banda, tocamos em vários lugares, chamada Nova Geração. A Nova Geração chegou a uma fase da vida que ele começou a se tornar uma organização que visava treinar, equipar e levantar jovens adultos para se posicionar como líderes influentes nas esferas. E, e aí nós fizemos isso nos últimos 10 anos. Hoje a Nova Geração tem se tornado um hub de conteúdo, de formação, né? De uma escola. Cada dia nós temos consolidado essa mentalidade de formação, de gerar conhecimento para equipar essa geração, para continuar levantando nas esferas. E o Nova Geração hoje, além de se tornar essa organização, ela se tornou também um influenciador de influenciadores. Então nós pastoreamos várias pessoas que têm liderado diretamente movimentos, têm entrado em esferas de autoridade para levar o reino de Deus. E 3 anos e meio para cá eu me tornei pastor sênior de uma igreja local em Brasília, uma igreja que meu pai fundou. Começou com 5 pessoas, ele pastoreou essa igreja por provavelmente 10 anos, mais de 10 anos, 16 anos, eu assumi essa igreja, e nós saímos
Meu pai sempre foi muito fiel, assim, sabe, no trabalho dele. Ele sempre pastoreou uma igreja pequena. Nos últimos anos, nós tivemos uma curva de ascendência, assim, muito legal. Nós estamos hoje com centenas e centenas de pessoas vindo ao Senhor na nossa igreja local em Brasília. Acabamos de fazer um batismo espetacular. E eu tenho tentado construir uma igreja realmente que não seja uma igreja apenas para o nosso tempo, uma igreja que comunique para as próximas estações. E eu tenho entendido, tenho Amém. ouvido de Deus, se nossa visão é apenas para uma geração, nós temos pensado pequeno. Então, a gente tem trabalhado com mentalidade de geracional, né? De construir uma igreja que comunique com a cidade, comunique com a nação e comunique com as nações. Então, tem 3 anos e meio que eu estou nessa empreitada, nós saímos 250, batemos 2.000 membros nos últimos, não é nem pelo número, mas é pela graça de Deus. E Deus tem Sim. soprado aí vento aí sobre nós. É um pouco do que eu tenho feito esses dias. Glória a Deus. Tem quantos filhos, Guga? Tenho 3 filhos, 3 furacões. E tem televisão com Netflix. Sou casado há 17 anos, fiz 17 anos de casado, dia 14 agora. E tem 22 anos que eu tô. A gente namorou 6 anos aí, minha esposa. Tem 22 anos, a gente tem uma vida aí já, né? A gente tem mais tempo junto do que separado aí de Que vida. legal, cara. Glória a Deus. É, Que alegria. é. Muito bom te ter aqui. Então, olha só. A gente, nesses dias, você que está chegando agora, eu queria pedir para você clicar nesse aviãozinho aí, mandar para todo mundo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Deus vai trazer e devolver para o seu coração paixão pela igreja, paixão pela obra de Deus e o desejo de funcionar dentro desse plano de Deus para a terra, esse plano global de Deus. Então, eu tenho certeza disso. Olha só, a gente está falando aqui, Gustavo, que durante todo o tempo em que Jesus viveu aqui, Jesus foi um missionário. E ele foi um missionário tão intenso, tão profundo no que fez, que ele se encarnou. Né? Uhum. Ele era o verbo que se fez carne. E é tão interessante esse processo de encarnação de Jesus, que Jesus era Deus e ele morou durante 30 anos num bairro qualquer da cidade. Né? E morou lá. Fazia compra no mercado, na feira, enfim. Deus morou 30 anos num bairro e as pessoas não sabiam que Deus era vizinho delas. Deus estava ali e as pessoas nem se tocaram e nem perceberam que aquele era Deus. E quando Jesus inicia o seu ministério, é óbvio que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas quando a gente olha toda a trajetória dele, o maior tempo aplicado da vida de Jesus foi em discipular 12 pessoas, em gerar, em transferir, em fluir para dentro desses homens aquilo que era a missão, né, digamos assim, contínua de Deus a partir dele. Começava nele, mas aquilo já tinha começado, se consumava nele e aquilo teria uma continuação subsequente. Mas o interessante é que a palavra discípulo, há duas palavras, né? A palavra hebraica talmidim e a palavra grega matatés, que significa o aluno que se alimenta do que o mestre é. Então, durante 3 anos e meio, esses irmãos, esses 12 irmãos, ficaram se alimentando de quem Jesus era. E aqueles que não suportaram a dureza da mensagem foram embora. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, era isso que Jesus estava dizendo. Jesus nunca escreveu Uhum. uma tese de discipulado, nunca fez, né, nenhum tipo de plano de discipulado. Ele escreveu na areia e a gente nem sabe o que foi. Mas os discípulos se Yeah. alimentavam de quem ele era. E quando Jesus termina toda essa passagem pela terra, ressuscita, fica alguns dias aqui ensinando, 40 dias, ele termina dizendo, olha, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês se alimentaram de quem eu sou. E eu quero agora que vocês saiam pelo mundo todo, permitindo que as pessoas se alimentem de quem vocês se tornaram. Então vocês vão sair pelo mundo todo fazendo discípulos. E permitindo que as pessoas se alimentem de quem vocês são hoje, a partir do que eu despejei em vocês. E vocês não vão ser dono dessas pessoas, porque ao batizá-las, vocês vão batizá-las no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elas são do Pai e do Filho. Então, a partir desse instante, a gente entende o seguinte, que a grande comissão não é meramente uma opção. Uhum. Ela é um apontamento, digamos assim, inegociável de Deus para aqueles que se tornaram seus discípulos. Você é um discípulo de Jesus, então você é designado obrigatoriamente a esse processo de fluir para dentro de alguém.
E a gente fragmentou esse assunto da grande comissão em vários aspectos, né? Hoje de manhã estava sua ovelha aqui, seu filho, João Paulo, falando sobre pregar em tempo e fora de tempo. Antes a gente falou sobre clamor do mundo, a gente falou sobre maturidade, sobre vários aspectos. E como você bem já introduziu na sua apresentação, falando de uma igreja que se preocupa com o futuro, com as próximas gerações, a gente traz hoje para você, dentro dessa perspectiva da grande comissão, o desejo de aprender com você sobre a igreja do futuro, sobre os desafios do futuro, sobre a aplicação dos ensinamentos de Jesus para as próximas gerações. Como fazer isso, como você tem feito, como a gente pode ser mais eficiente nesse processo. Então a gente queria aprender e eu queria pedir licença para o pessoal, vou bloquear os comentários e a gente passa a bola para você nos ensinar e nos abençoar. Depois a gente volta, te provoca mais um pouco e aí você segue. Então, vai dar certo. Eu acho que essa é uma grande pergunta e um grande desafio para a igreja. Coisa que a gente precisa entender é que a nossa visão precisa ser uma visão multigeracional, porque Deus é um Deus de gerações, não um Deus de uma única estação. Deus está fora do tempo e Deus chama o tempo como algo que já existisse. Na verdade, ele constrói o fim do fim para o início, né? Deus chama as coisas futuras como já existissem. E para que a gente possa construir uma igreja realmente que tenha uma comunicação futura, a gente tenha uma comunicação efetiva com a geração futura e com a geração anterior. E para que a gente viva dessa maneira, a gente precisa, primeira coisa, é muito simples, mas primeira coisa, a gente precisa entender o que significa quando Deus fala. Sabe, Deus quando fala algo, ele não está apenas comunicando algo a você, Deus está construindo algo. A palavra de Deus não é uma comunicação apenas, é um ato de construção. Quando Deus fala, se faz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Então, quando Deus fala algo sobre o futuro da igreja, sobre o seu futuro, sobre o futuro de uma pessoa, de uma organização, Deus não está comunicando simplesmente aquilo que ele está fazendo, ou o que ele quer fazer. Ele está construindo algo. Então, a partir do momento que deixa de ser tempo, se torna lugar. Porque Deus disse e se fez. Mais um tempo a se conquistar, é um lugar a se habitar, é um lugar a se viver. E eu tenho percebido que muitos de nós temos nos preocupado com a palavra do hoje, não a palavra que vem fora do tempo para estabelecer um tempo. Então, quando Deus fala algo, exemplo, Deus fala algo sobre uma organização, que o futuro dela se tornaria aquilo, então o tempo já existiu, já se fez. Não é mais tempo, é lugar. É mais ou menos assim, Felipe. Se o GPS coloca no GPS Brasília, São Paulo, você está indo para Brasília, São Paulo, e você erra o caminho. O GPS ele recalcula o tempo, mas ele não muda o destino, porque o destino está lá. Então, quando Deus fala sobre o futuro, o teu futuro se torna um lugar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o futuro já existe, já é um lugar, não é apenas um tempo. E quando a gente está navegando para um lugar, é diferente de navegar para um tempo. Então, então o futuro já existe. Ele já está estabelecido de alguma maneira por Deus, quando Deus fala. Agora, a distância mais perto entre dois pontos é uma reta. E a reta no reino de Deus é a obediência. Então, para a gente começar a construir uma igreja que seja uma igreja que comunique com o futuro, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, uma audição apurada para ouvir a voz de Deus e entender que o futuro já é um lugar. E ouvir a voz de Deus é compreender que no reino de Deus a voz nos dá visão. A gente enxerga pelos ouvidos. Porque quando Deus fala, a gente vê. A visão no reino de Deus não é o que eu estou vendo, mas é o que eu estou ouvindo. Então, a partir do momento que eu escuto, eu enxergo. Então, a gente precisa ensinar uma geração primeiro a escutar. Escutar Deus. Escutar a voz de Deus. Porque quando a gente está escutando, a gente está vendo. Então, a audição é a visão no reino. Se você quer enxergar, você precisa ouvir. Por isso a fé vem pelo ouvir, não pelo ver. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é obedecer. E obedecer, muitas vezes, é entender que o que você está vivendo hoje, você não está esperando um fruto imediato. Você está esperando que realmente a obediência seja o fruto que você espera viver. Então, nem sempre, quando você está obedecendo, você está vivendo aquilo que realmente você ouviu. Mas você está andando pela obediência, você está andando por aquilo que você viu pela audição.
Então, o Amém. nosso problema é que a gente está vivendo um tempo hoje de uma experiência imediatista, uma experiência do sentir, uma experiência do sucesso imediato. E isso não gera uma igreja para frente. Isso gera um fruto imediato, mas não é uma igreja para frente. E normalmente quando a gente está vivendo um sucesso imediato, a gente está buscando modelos que nos dão um sucesso imediato, ou cases de sucesso. A gente não está construindo a partir de uma perspectiva de uma audição futura, de visão futura. E muitas vezes aquilo que deu certo ontem não é o que dá certo hoje. Então, mais ou menos assim. Deus vira para Moisés e fala, ou Deus vira para Noé e fala, Noé, entra na arca, constrói a arca. Ele passa aí mais de 100 anos construindo a arca. Aí depois Deus fala para Noé, entra na arca. Ele entra na arca. Aí depois Deus diz para ele, sai da arca. O que você acha que foi mais difícil, construir a arca ou sair da arca? Ah, sem Muitas vezes a sombra gente de dúvida, constrói sair, né? sem sombra de dúvida, porque muitas vezes a gente cria um modelo de sucesso que funcionou, realmente funcionou. Mas a voz de Deus é mais importante do que o benefício que nós estamos vivendo no momento. Então, por que uma igreja se torna uma igreja Só que um não se... parênteses aí, Guga. Só um parênteses aí, ele levou mais de 100 anos para construir e usou só um ano, né? Só um ano. Só um ano dentro dela. Então a consciência, a primeira mentalidade que a gente precisa ter é que a vida do futuro, a vida de uma igreja que vai permanecer, é uma igreja que está baseada na audição que dá a visão pela palavra e não no Aleluia. sucesso da construção. Porque nem sempre o que a gente está construindo hoje ela é eficiente para amanhã. Então a gente tem que criar um modelo organizacional que seja extremamente estruturado, mas leve, para mudar de direção com a voz de Deus. E eu acho que esse é o grande desafio. Eu lembro que eu fui pregar no Conselho de Pastores de Curitiba, cheguei para pregar no Conselho de Pastores de Curitiba lá atrás, e eu estava falando para os pastores de Curitiba, e na hora que eu terminei de falar justamente sobre isso, sobre a conexão entre as gerações. Um pastor, dois pastores me procuraram no final e falaram bem assim, olha, eu mandei meu filho para estudar numa escola internacional, e quando ele voltou, ele literalmente não conseguiu se adaptar à igreja que eu construí. E eu comecei a falar para ele, porque a sua visão está apenas para uma geração, pastor. Eu acho que a gente precisa agora trabalhar para construir uma igreja geracional. E essa igreja geracional não vive pelo sucesso imediato, vive pela audição que dá a visão futura. E está sempre disposto a abandonar o último sucesso pela voz de Deus, próximo passo. Eu acho que esse é um bom início para a gente pensar. A outra coisa, posso continuar falando? Só alguma coisa aí? Claro, tá doido, tá muito bom. Vai, A vai. outra coisa que a gente precisa, a outra coisa que a gente precisa entender é que a dinâmica das gerações, ela é essencial para o sucesso de uma igreja geracional, uma igreja que está prospectando o futuro ou está construindo o futuro. Que nem sempre aquilo que eu ouvi de Deus para mim é aquilo que ou para essa geração é aquilo que Deus fará na próxima geração. E a gente tem muitas histórias que os líderes que foram usados no último avivamento se tornaram os inimigos do próximo avivamento, né? E a gente não quer ser esse negócio. A gente quer ser aqueles que realmente constroem algo que comunique geracionalmente. Então, você pega a vida de Davi e Salomão. A vida de Davi e Salomão é um case de sucesso de transição. É um case de sucesso de um povo, de um rei que transiciona para um outro rei, e o segundo reinado é um reinado muito mais próspero. Sabe que o final da vida de Salomão foi um fracasso. Mas a gente vê uma Sim. transição de sucesso. Agora, se você pensar, Felipe, pensa comigo. O que Davi fez não foi o que Salomão fez. O que Davi fez? Davi estabeleceu um reinado bélico. Ele construiu o reinado dele baseado na espada. Tanto que ele vai construir o templo e Deus diz para ele, ó, você não pode, quem vai fazer isso é teu filho, né? Agora, quando a gente ouve essa palavra teu filho, Deus está de verdade conectando as gerações. Por quê? Porque quando a gente pensa em Davi, a gente pensa ele com um excelente rei, um grande adorador, um exímio guerreiro, mas um péssimo pai, né? Eu lembro da pregação sobre paternidade, a paternidade de Davi, né? E ele falava sobre isso, que Davi foi um péssimo pai. E realmente ele foi.
Mas quando ele vai construir o templo, vai fazer o próximo passo para a próxima estação, Deus fala para ele, não é você, é teu filho. O que Deus estava fazendo com Davi? Deus estava empurrando ele para a área mais negra da vida dele, que era a área da paternidade, mas era a área da conexão das gerações. Deus estava conectando as Sim, gerações. que lindo. Então, Deus falou bem assim, você vai fazer com o teu filho. É o teu filho que vai fazer. E aí Davi faz algo. Davi lutou pela espada, Davi conquistou pela espada, Davi estabeleceu o reinado pela espada. Mas ele não passa a espada para o filho dele. Quando você vai para Provérbios capítulo 4, você vai ver um texto maravilhoso que diz assim, filho meu, ouve as instruções do teu pai. Estás atento para o conselho dele. E ele começa a dizer, se tudo, quem estava falando? Salomão falando, né? Salomão escreveu Provérbios. Ele diz o seguinte, quando eu era menino, na companhia do meu pai, e filho único diante da minha mãe, meu pai me ensinava, filho, gasta tudo que tem com sabedoria. Adquire sabedoria. Vá atrás dela. Pega o teu dinheiro e gasta com sabedoria. O que Davi está fazendo? Davi está transicionando o reino dentro de Salomão, porque ele sabia que a próxima estação não era uma estação de espada, mas de sabedoria. Então o que ele fez? Ele plantou uma semente de um reino que viria, que não existia, mas viria. Dentro de Salomão. Mas normalmente a gente ensina aquilo que a gente faz, não o que a próxima geração precisa. Mas Davi não foi assim. Davi plantou em Salomão um reinado pela sabedoria, não pela espada. Então, o que eu quero propor é que se a gente quer construir um modelo geracional, uma igreja futura, a gente não tem que só passar aquilo que a gente sabe. A gente tem que passar aquilo que a próxima geração precisa. E muitas vezes o que a gente sabe não é o que a próxima geração precisa. Então, a gente tem que orar pela próxima geração e estabelecer no coração dela uma semente para que quando Deus a visitar, ela saiba pedir, ou saiba viver com o peso da presença de Deus, ou do favor de Deus. E foi isso com Salomão. Então, quando Deus visita Salomão e fala, o que você quer? Ele falou, eu quero sabedoria. Isso veio de onde? Veio do ensino do Pai. Então, acho que esse é um caminho para a gente começar a construir uma igreja futura. Caraca, meu irmão, que doideira. Ô, meu irmão, que loucura, velho. Rapaz, te amo, viu? Eu ficaria aqui te escutando o dia inteiro falando desse assunto aí. Enquanto você estava falando de obediência e de Noé, né? Eu sempre gosto de lembrar que, tipo, Noé, você nunca leu um sermão de Noé, você nunca ouviu um sermão de Noé, mas a Bíblia o chama de apregoeiro da justiça. A única mensagem que Noé tem como pregador é a obediência àquilo que Deus o havia mandado fazer, né? Ele integralmente se sujeitou, colocou toda a família dentro daquela ordem que Deus havia dado. E uma das coisas que eu gosto de pensar é a preservação do sacerdócio, porque o primeiro trabalho que Deus dá para o homem no jardim é dar nome aos animais. Uhum. Então Deus nos estabelece como uma extensão do seu processo criativo. Eu gosto de pensar que a criatividade humana é aquilo que nos torna semelhante ao Senhor, né? Então, Deus dá esse atributo para nós e contempla esse atributo com a função dada a Adão. Diz, olha, dá nome aos animais. Então, a criatividade humana é um portal para Deus se relacionar com tudo que ele criou. A relação entre Deus e um animal e um ser vivente era a partir de uma ideia que Adão havia tido para dar um nome para aquele animal. O que eu estava dizendo é o seguinte, que quando Deus atribui a Adão a coautoria de toda a criação, Deus estabelece um princípio. A criatividade humana é um portal para ele se relacionar com tudo que ele havia criado. Então Deus se relacionaria com o animal agora a partir de uma ideia que Adão teve para dar um nome àquele animal. A gente não sabe quanto tempo Adão leva para dar nome aos animais, mas foi um trabalho complexo, foi um trabalho árduo, longo. E depois que isso acontece, toda a situação do mundo, o mundo vem ao caos, né? Gênesis capítulo 6, e aí então Deus escolhe Noé. E a maneira como Deus escolhe Noé tem um quê de preservação do sacerdócio, esse sacerdócio que acontece a partir da semelhança ao Altíssimo. Então, porque o que Deus poderia ter salvado Noé num pedaço de árvore, num barco pequeno, mas a construção de Noé era para preservar não só a família dele, mas todo o trabalho de Adão. Uau. Porque Deus pede para ele colocar um casal de cada animal dentro da arca. Uau, então, o que Deus estava preservando? O que Deus estava preservando? Deus não estava preservando só a raça humana. Deus estava preservando um legado.
Deus estava preservando uma ideia. Nós continuamos sendo esse ponto de ligação, essa figura sacerdotal na terra. Então Noé preserva isso, e por isso ele é apregoeiro da justiça. Sem abrir a boca, Uau. sem a gente ler um sermão. Completamente, totalmente rendido a uma ordem de Deus e obedecendo aquela ordem de Deus. Então, quando você estava falando, a minha mente estava indo para esse lugar e pirando Uau, que aqui. demais, Felipe. Glória a Deus, cara. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quer falar alguma coisa? Não, eu tava pensando nessa vida que a gente foi chamado para ter, que muitos têm negado, né? Essa vida sacrificial. Eu acho que o sacrifício faz parte da construção de um propósito genuíno. E acho que tem muita gente tentando poupar a vida nesse momento e, na verdade, Deus nos chamou para entregar a vida, né? Não poupar a nossa vida, mas entregar. Se a semente cai na terra e não morre, realmente ela não vai dar frutos. E eu fico pensando se realmente a gente não foi chamado nesse tempo para entregar a vida por algo maior, igual Davi entregou a sua vida pelo seu filho, muitas vezes deixando, aspas, esse tempo de espada e passando um tempo de sabedoria, porque sabia que Deus provavelmente visitaria ele no futuro, ele seria o próximo rei e a nação precisava de um outro tipo de coisa. E eu fico pensando se a gente não deveria encontrar uma beleza, sabe, no sacrifício, uma beleza maior na entrega genuína pelo reino. Eu cresci ouvindo histórias, meu livro de cabeceira era Torturado por Amor a Cristo, Richard Humber. Richard Humber. O livro que Humber. eu cresci lendo, Tinha né? uma cabeça, tinha um soldado segurando uma cabeça cortada na capa na primeira edição, não sei se era esse. É doideira. É isso mesmo. E não é um sacrifício para ser aceito pelos céus, mas é um sacrifício a partir de ser aceito por Deus, né? Tá me ouvindo? Tô te Tá ouvindo. conseguindo me ver? Ah, tá. Então eu fico entender que aquilo que fomos chamados para viver é viver uma vida de entrega, para que haja algo valioso para ser entregue, né? Uma vida realmente de ser esmagado para poder tirar algo precioso. Então pensa assim, quando Jesus ressuscita, Tomé não está na reunião, na famosa reunião que Jesus aparece, né? Eu só acredito se ele aparecer aqui novamente, se esse negócio aí for real, eu quero vê-lo, eu quero ter o meu contato, a minha experiência. Quando Jesus aparece, Tomé fala assim, ok, agora eu quero te tocar. Aí Jesus mostra as marcas, né, do seu sacrifício, né? As marcas no punho. A única coisa que vai subir para o céu são as marcas que nós carregamos pela entrega por algo, pela entrega. Então, a gente está tentando poupar a nossa vida e a gente está perdendo a possibilidade de carregar marcas eternas. Imagina, Deus não tirou as marcas de Jesus, cara. Então, são as nossas marcas que vão subir. Então, foi o quanto nós nos entregamos por uma geração. Entende? Então, é isso, cara. Eu acho que essa nossa geração tem que aprender que a gente leve para o céu essa entrega genuína. A gente carregue nosso corpo, em nossa vida, nossa alma, em nossa família, em nossa comunidade, as marcas de Cristo. Isso vai ficar para a eternidade. Isso vai ficar além da nossa vida, né? Deixa eu engrossar o caldo aqui, Tá. Não, tá maluco. Tá maluco, lindo demais. Deixa eu só engrossar o caldo aqui e te perguntar uma coisa. Hoje a gente tem que lidar com alguns desafios a título de igreja que são muito complexos, assim, para a geração anterior. Lidar com esses desafios. Hoje a gente tem a possibilidade da liberação das drogas, né? O uso das drogas se tornou muito mais comum. A gente tem a presença da ideologia de gênero, a gente tem uma agenda marxista, eu não sei se ele está me escutando. Aí, apaguei tudo aqui. Vamos ver se funciona. Não, vai dar certo agora, meu irmão, em nome de Jesus. Você tinha falado ali dos desafios ali, dos desafios da questão de enxergar o sacrifício como
como um caminho para a gente realmente adquirir algo que a gente vai levar para a eternidade, que são as marcas. Mas eu queria te perguntar agora sobre os desafios contemporâneos da igreja, não só brasileira, mas a igreja mundial, né? A gente tem hoje a presença de tantos assuntos que são novos e que a gente não foi treinado para eles, né? No sentido, a gente não tem um caminho intelectual, um caminho, digamos assim, um argumento certo para lidar com tais problemas. Então a gente tem a ideologia de gênero presente aí em praticamente todas as redes sociais, nos comerciais de TV, as grandes marcas aderindo a essa ideia e disseminando isso cada vez mais. A gente tem a possibilidade das drogas serem legalizadas, né? A gente tem uma polarização política que é uma coisa abissal, né? Antigamente a discussão política era uma discussão muito mais amena, mas agora a gente tem, enfim, uma discussão, tudo é politizado, tudo é polarizado, a gente tem um extremo de um lado, um extremo do outro, e guerras e mais guerras, e a gente tem uma próxima geração que vai ter esses problemas talvez de uma forma muito mais aguda do que está tendo agora. E qual o papel da igreja nesse processo de discussão? Qual o papel da igreja nessa velocidade? Zygmunt Bauman chama de rapidação, né? Essa coisa tão rápida, essa informação vindo a todo tempo, a gente sem informado, mas não formado, né? Muita gente é informada, mas não é formada em nada. Então a gente sabe um pouco de tudo e muito de nada. Como lidar com essa questão, com esses desafios especificamente falando, e com a exegese humana, digamos assim, o comportamento humano que nos traz, obviamente, uma certa preocupação para o futuro da igreja. Como é que você está lidando com isso? Como é que você aborda esse assunto como pastor de uma comunidade local? Eu acho que a gente tem que parar de espiritualizar as coisas e começar a materializar o reino, Felipe. Eu acho que o nosso grande problema é que a gente passou muito tempo espiritualizando as coisas e não materializando o reino. As pessoas precisam ver o que funciona. Não apenas ouvir a igreja falando de algo espiritual atrás de um comportamento, de algo que tem aí acontecido de uma maneira muito mais clara nesses dias. Então, como a gente espiritualiza o reino? Como a gente materializa o reino e não espiritualiza? Primeiro, a gente precisa ter as melhores famílias da terra. A gente precisa amar a nossa esposa, a gente precisa fazer bons filhos, a gente precisa realmente criar um caminho para que o reino de Deus seja visível. Sabe o nosso problema? A gente encara as coisas espirituais de uma maneira muito abstrata. Exemplo, eu vi na igreja e falei, peguei o copo d'água e falei, tá vendo isso aqui? Isso aqui é concreto ou abstrato? Todo mundo disse. Concreto. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo, Felipe? Tá, né? Ok. Aí eu peguei a Bíblia e falei, isso aqui é concreto ou abstrato? Concreto. Bati no púlpito. Isso aqui é concreto ou abstrato? Concreto. Aí eu disse assim, o teu espírito é concreto ou abstrato? Aí todo mundo, abstrato, concreto. Ficou meio solto. Eu falei, esse é o problema do nosso cristianismo. A pergunta é, quanto tempo vai durar esse púlpito? Talvez 10 anos, 5 anos, 3 anos? Quanto tempo vai durar esse copo? Até a próxima queda. Quanto tempo vai durar esse iPhone? Até o lançamento do próximo iPhone. Agora, quanto tempo vai durar teu espírito? Para sempre. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Então, por que nós estamos tratando as coisas espirituais como abstratas e as coisas que nós enxergamos como concretas? Aí está o nosso problema. O nosso problema é que a gente está aí espiritualizando e não materializando. A gente tem que entender que o reino espiritual é algo extremamente real. Então, a primeira coisa que eu acho que a igreja tem que aprender a lidar, a aprender a viver, a igreja tem que aprender a parar de espiritualizar as coisas. Eu me lembro que existia uma época da igreja que a gente satanizava as coisas. A gente dizia assim, a Coca-Cola, lê o contrário, alô, diabo. Essa eu nunca tinha ouvido, não. Ficava espiritualizando as coisas. Essa é mais antiga. Lê ao contrário, alô, diabo. Roda o disco ao contrário da Xuxa. Ó, Satanás vive, Satanás... Você está entendendo? A gente ficava espiritualizando as coisas. E aí o que acontece? Quando a gente ficava espiritualizando as coisas e não materializando o reino das trevas foi materializando aquilo que ele tem por valor. Aonde estão as escolas cristãs que carregam a verdade do reino de Deus?
Sabe qual é o nosso problema? A gente está tentando hypar na internet e a gente está perdendo o mundo, cara. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Por quê? Porque ninguém pegou a verdade, ou poucos pegaram a verdade e materializar aquilo que acredita como valor e como princípio. Então, a gente tem. Cadê o ensino cristão da nossa nação, ou o ensino de valores da nossa nação, de assim, no alto nível? Você entende? Eu não sei você, mas Deus tem me falado, Deus me falou uma semana atrás sobre um avivamento de comunicação. Ele falou claramente: olha, eu vou começar um avivamento de comunicação. Novamente, eu vou trazer um novo avivamento de comunicação. Babel foi o fruto da mão do homem tentando tocar o céu. O Espírito Santo, quando desceu em Atos capítulo 2, ele devolveu as línguas. Babel confundiu as línguas. Então, a nossa comunicação precisa ser através de uma construção. Então, eu acho que o desafio é, a gente já sabe o que é errado e o que é certo. Agora, como você ensina para o mundo o que é errado e o que é certo, sendo que o mundo não sabe o que é errado e o que é certo, e a gente quer convencer as pessoas de que aquilo ali é errado sem antes ter Pô, algo isso é que é muito certo forte. construído. Então, eu acho um pouco hipócrita assim, a igreja, a maneira como ela está lidando com a reação. A gente é muito reativo. E normalmente uma reação, um erro, cria outro erro. A gente precisa construir, não reagir. A gente tem que parar só de ficar reagindo. A gente precisa construir algo que realmente manifeste o reino. Ah, porque esse filme aqui da Disney, esse filme de tal lugar, isso aí tem moralidade, tem homossexualidade. Cara, cadê os caras que vão fazer filmes que realmente vão ser feitos com excelência, desenhos com excelência, desenhos absurdos, que vão manifestar o reino de Deus, que vão construir, não ficar só espiritualizando, mas construir o reino de Deus. Porque o nosso papel aqui é construir o reino. A gente já sabe o que é errado e o que é certo. Mas como a gente comunica isso de uma maneira efetiva no mundo? A gente precisa de um avivamento de comunicação. Eu acho que parte do avivamento de comunicação vem pela construção. Então, onde estão as escolas que influenciam cidades? Cara, quem fundou a Universidade de Harvard foi John Harvard, um pastor, na verdade cristãos puritanos. Aonde tá os homens que vão escrever as novas fábulas infantis? Que vão mexer na mente das crianças, desde pequeno. Cara, você sabe o que a gente estava fazendo? Eu tenho um amigo chamado Mike Brudor. Ele foi diretor de desenvolvimento de Jesus Culture e me ensinava na escola de ministério da Bethel. Quando ele era assim, adolescente, pré-adolescente, ele morava em São Francisco, no distrito de Castro, o epicentro do movimento LGBTQ+, né? Hoje Q+, né? Mas na época era o movimento gay. E aí, o principal casal ativista gay da época era vizinho de parede dele. Aí chamou ele, falou assim: Michael, vem cá. Aí ele foi numa parede assim, né, a cerca que dividia os dois quintais, e aí o casal virou para ele e falou bem assim: ei, deixa eu te fazer uma pergunta, você simpatiza com a nossa causa? Ele não era um cristão. Ele disse: claro que eu simpatizo. Ele disse o seguinte para eles: olha, então você precisa se tornar um jurista, você precisa se tornar um professor universitário, você precisa se tornar essa guerra indo para se levantando bandeira. Nós vamos ganhar essa guerra se você se tornar um influenciador. E o que a igreja estava fazendo lá no final da década de 70, 80? A igreja estava lutando por usos e costumes, o que o homem pode fazer, se pode usar saia no pé, se pode usar saia no joelho, se pode usar calça, se não pode. Enquanto a gente estava lutando por usos e costumes, o mundo estava formando opinião, formando cultura, materializando. O que a gente tem que fazer hoje, Felipe? A gente tem que materializar o reino, cara, parar de espiritualizar o reino. Então, aonde estão os homens que vão se levantar nesse tempo para um avivamento de comunicação e de construção? Eu acredito de verdade, cara, que a gente está celebrando o hype de likes e estamos esquecendo, cara, que a gente precisa de uma construção. A gente precisa entrar na educação. A gente precisa montar um plano educacional para a nação, sabe, para levantar os próximos líderes que vão se tornar os juristas, que vão se tornar os profissionais que vão administrar riquezas. Se a gente ficar cruzando os braços e ficar falando, isso é satânico, isso aqui, e parar e ficar no tempo só de uma reação, Sim, eu não estou dizendo que está errado não, tá? Tem muita gente que foi chamado para viver em trincheira. Eu não fui eu chamado para viver em também. trincheira, eu fui chamado Eu para também. construir. Eu tô vendo Você você entendeu? falar, e eu fico pensando Então, assim, hoje é a moda dizer que sou contra, né? Sou contra isso, sou contra aquilo, sou contra aquilo outro. Aí esses dias eu até questionei alguns irmãos e falando em aspectos práticos, por exemplo, sou contra o aborto.
Também sou. Aborto é pecado, é uma iniquidade, né? Iniquidade é o pecado regulamentado. Quando a prática do pecado singular se torna uma prática maciça e Uhum. plural, amparada por lei, isso se torna iniquidade, é um ciclo para ela. A iniquidade vem da palavra avon, o sentimento por trás do pecado, né? Não fica constrangido se você vende Avon ou usa Avon, não. Fica tranquilo que não é do diabo, não, seu Avon, não. Mas, por exemplo, aí vai lá, a gente marcha contra o aborto. Junta lá 30, 40 igrejas e marchamos, e trio elétrico, e show, e camiseta e tudo mais. É legítimo. O aborto é pecado. A gente precisa ter uma reação contra algo que fere os nossos princípios de vida humana. Sobretudo, assim, a falta de simetria que me assusta. Porque aí a gente protesta contra o aborto. Só que aí essa mãe não aborta. E essa criança nasce. E ela se torna uma criança pobre de periferia. A mesma igreja que protestou contra o aborto não dá uma resposta para quando essa criança está viva. Então ela não aborta no ventre, mas ela esquece em vida. Não sei se está me entendendo. Em aspectos práticos, eu sempre trabalhei com rua, sempre trabalhei com Perfeitamente. projeto social, favela, África e por aí vai. Né? Agora que eu sou pastor de uma comunidade local. Mas assim, o que acontece? Se você procura essas igrejas que protestaram contra o aborto, para a gente colocar o ventilador nas salas de um colégio público, de um bairro, fala, ô Gustavo, pastor Gustavo, arruma aí, apóstolo, R$ 300, arruma mais 300, pô, mas a gente gastou 150 mil, 200 mil na marcha contra o aborto. Mas se for para a gente gastar 10 mil para colocar ventilador numa escola pública e um ar-condicionado na sala dos professores, cara, eu estou falando em aspectos práticos. Você conta no dedo de uma mão os pastores que se envolvem em um projeto assim. Por quê? Porque é moda reagir. Porque, como você falou, o hype, a busca por like. Hoje Uhum. você precisa se posicionar, mas a gente não tem uma resposta simétrica para os problemas atuais. Então eu gosto do que você falou, porque a gente se tornou um povo extremamente subjetivo. A gente quer marcar a data que Jesus vai voltar, a gente quer estabelecer princípios para isso, para aquilo, mas a gente não sabe limpar uma praia, reformar uma praça, a gente não sabe debater sobre assuntos que são do cotidiano. Parece que a vida real não é território de Deus. Então a gente não forma ninguém para construir algo que seja realmente uma denúncia do falso. É, Ah, meu Deus do céu, Jesus amado. você tá com a camisa aí, ó. Você tá com a camisa aí do Martin Luther King Jr., tá entendendo? Então, ele não só espiritualizou as coisas, ele materializou uma forma, uma expressão do reino de Deus real. Sabe, tem pessoas que eu tenho cuidado, cara, que são literalmente pessoas que são enviadas a um lugar, que é um lugar escuro, ao qual a igreja não compreende totalmente o papel dela hoje, mas vão compreender no futuro. Por quê? Porque elas não estão simplesmente falando de uma influência, elas estão entrando para fazer uma influência. Só que elas são híbridas. Elas são pessoas que esteticamente ela não comunica mais com a igreja, ou tu perderam uma parte da comunicação com a igreja, mas são cheios do Espírito Santo, são pessoas fiéis ao Senhor e amam Jesus, são cheios dos princípios de Deus, cara. Só que esteticamente não tem uma comunicação mais com a igreja. Sabe, tem um cara que eu tenho que eu cuido dele, que o chamado da vida dele é comprar empresas, um amigo, comprar empresas envolvidas em corrupção, restaurá-las e devolvê-las para a sociedade. E limpar, reintegrar, botar ela em ordem. E são empresas assim milionárias, para não dizer bi, entende? Esse cara tem feito um trabalho assim magnífico. Então é um plano prático, você entende? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar as coisas do papel, de parar de ficar espiritualizando as coisas, precisa materializar, a gente precisa construir. A gente precisa ter uma mão visível, de algo visível, palpável, né? Acho que a gente orou e a mão já apareceu em cima do monte. Agora a chuva já chegou. Deus já derramou chuva sobre esse país. Cara, o Brasil é uma nação cristã. A gente está vivendo um avanço de salvação absurdo. Hoje, se você cospe na praça, alguém se converte. Se você fala qualquer coisa, as pessoas veem o reino. Mas qual é o passo 2, o passo 3, o passo 4 para a transformação da nação? O que a gente está vivendo? A gente está surfando numa onda hypada.
numa onda que o evangelho traz recursos e recursos e mais recursos, tanto financeiro como de influência, e isso é bom, não estou dizendo que é ruim, não. Mas a gente tem que passar para o passo 2, cara. Por quê? Porque senão a gente vai piorar essa nação. Pensa comigo, querido. A Bíblia diz o seguinte: se a gente expulsa um demônio, ele anda por lugares áridos e vazios, ele volta para ver se a casa está ocupada. Se ela não está ocupada, ele traz 7 piores. Nós expulsamos muito demônio dessa nação, a geração passada principalmente. Ato profético, unção, gritou, ungiu, jejuou, expulsou demônio. Pregar nos céus do Brasil hoje é a coisa mais maravilhosa do mundo. Agora a gente tem que ocupar a casa. A nossa geração foi chamada para ocupar. E você ocupa? Você ocupa a casa construindo. Você ocupa a casa colocando móvel. Você ocupa a casa construindo uma biblioteca. Você ocupa a casa botando um fogão no lugar certo. É assim que a gente ocupa a casa. Então, minha preocupação hoje é ver uma geração com a mentalidade de continuar espiritualizando e não materializando. Então, o reino precisa ser materializado. Alguém precisa fazer. Então, a minha oração nesse tempo agora é: Senhor, quem são os próximos líderes artísticos que vão modelar a cultura artística da nossa nação? Senhor, quem são os caras que vão escrever as fábulas infantis? Senhor, desperta esses caras. Levanta esses caras. Senhor, quem são? Porque a gente sabe o que a gente está fazendo? Qual a próxima igreja que a gente vai abrir? E nada contra a gente abrir igreja. Cara, eu não sou contra abrir igreja, não. Pastorei uma igreja, sou pastor local. Mas mais do que a próxima igreja que eu vou abrir, é qual a influência que isso vai ter numa cidade. Como isso pode colaborar para a transformação daquela cidade. E eu vou... E é esse o nosso chamado. Eu acredito que para a nossa geração, eu vou, chamado de ocupar. Digamos assim, trazer uma ideia para esse pensamento seu, que é tudo bíblico, mas assim, uma ideia muito, muito simples. Assim, quem é o pai da fé, Gustavo? É Abraão. Quem é o progenitor dos hebreus? Abraão. Também é Abraão. Sim, mas Abraão, eu digo Isaac assim, e Jacó. o pai da fé também é o progenitor cultural. De onde a fé saiu, a cultura também saiu. O mesmo cara que nos ofereceu fé, também nos ofereceu cultura. É a mesma pessoa, é o mesmo indivíduo. Então, assim, não dá para separar assuntos. A gente tratou esses assuntos como assuntos distintos e separados de uma forma infeliz. A gente foi infeliz quando a gente fragmentou esses assuntos. Então, a vida na fé é essa vida de subjetividade. Eu gosto até, cara, de interpretar o Salmo 23 de uma forma muito louca, porque é uma música, é uma canção, né? Pois é, cara, mas tá tranquilo, é levante. O inimigo tá furioso. O inimigo não quer que você entenda. O inimigo quer que você fique aí com a sua mente presa, espiritualizando o reino e não materializando aquilo que é de fato concreto. Mano, mas assim, eu tava falando sobre essa infelicidade que a gente tem no âmbito da interpretação, né? Tipo, de onde sai fé, também sai cultura. Isso é demais, e essas coisas, elas não se separam. Essas coisas, elas têm a mesma fonte. Elas são oriundas do mesmo lugar, da mesma pessoa. Então, eu até estava falando, quando caiu aqui, a forma de ver o Salmo 23. Pensa comigo, o Salmo 23 é a canção mais conhecida de Davi. É a música que estava em todas as playlists, estava aí, era a mais tocada de todas. É a canção das canções. Várias versões e por aí vai. E Davi recebeu muita grana de direitos autorais e por aí foi. Agora, o que esse salmo nos transmite? Qual que é a ideia que Davi passa a partir do salmo? Porque era ofensivo chamar Deus de pastor. Porque não havia mérito em ser pastor. Pastor era uma profissão sem nenhum prestígio. O cara era esquecido, o cara era abandonado, o cara ganhava pouco. É como se eu dissesse, o senhor é meu gari. Como assim? O senhor é gari? Sim, o senhor é meu gari. O que Davi está oferecendo a partir do Salmo 23? Ele está dizendo, pastos verdejantes, águas tranquilas. Isso não tem nada a ver com a sua vida, Gustavo. Você é um cara que vive em Brasília, na Asa Sul, entre prédio e trânsito.
O senhor é Uhum. seu Uber, o senhor é o garçom que te atende no restaurante, o senhor é a pessoa que limpa a igreja, o senhor. O que Davi propõe a partir dessa canção é que a vida real é território de Deus. Aquela era a realidade dele. Ele oferece aquilo como uma realidade para nós. Mas, na verdade, o que ele está oferecendo para nós é um Deus que visita as realidades, que Uhum. se faz presente nas realidades. Então, a gente fica só com a parte subjetiva do Salmo. E a gente Uau. canta, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, guiar-me faz por águas tranquilas. Cara, o que isso tem a ver com a minha vida? Uhum. A gente não contextualiza o texto entendendo que o que Davi está oferecendo é, olha, Deus se faz presente. Uau. Deus é seu gari, é seu advogado, é seu Uber, é a merendeira da escola, é a professora da faculdade, é o seu colega que não deixa você tomar toco. Ele é Emanuel, ele é conosco, ele está no pasto, ele está no prédio, ele está no show, ele está em qualquer lugar. Então, eu enxergo esse Deus dentro da realidade em que eu estou inserido. Uau. E a gente perdeu essa capacidade, essa forma de ver Deus. E a gente enxerga Deus preso na linguagem de João Ferreira de Almeida. É isso Deus é aí. ali, Deus é pastor, Deus é tudo mais. Então a gente não transpôs, não contextualizou, não aplicou a verdade. Porque a gente separou cultura de fé. É isso aí. A gente acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que você está falando, cara, é sensacional. Assim, isso mexe comigo de forma tão profunda, de forma tão intensa. Agora, eu queria perguntar para você, em moldes práticos na sua comunidade de fé, ou para quem está nos ouvindo, para o pastor que vai nos ouvir depois, para o líder que está nos escutando, para o líder de jovem, para todo mundo que está nos ouvindo. Como é que a gente começa? Que passo que quem está nos ouvindo pode dar, Gustavo, na sua aplicação, na sua vivência, na sua maturidade aí de pastoral? Número um, a gente não pode celebrar só o púlpito. A gente tem que celebrar qualquer tipo de ação extra-púlpito. Exemplo, se a pessoa vai na tua igreja e ela considera que o ápice ministerial é estar em cima do púlpito com o microfone na mão, esse é o ápice, isso aqui é que é a minha expressão real de estar servindo a Deus como nível lá em cima, eu literalmente eu tô roubando das pessoas a celebração de um agente de transformação em uma esfera da sociedade. Então eu tenho que celebrar quem? Eu tenho que celebrar o empresário que conseguiu construir a empresa dele segundo os valores do reino. Eu tenho que celebrar o artista que está levando a mensagem do reino num lugar escuro. Eu não estou dizendo levar a mensagem cantando a música que a igreja canta. Eu estou dizendo levar a mensagem carregando a vida que o reino tem. Então, eu tenho que celebrar, eu tenho que aprender a celebrar e a celebrar a partir do púlpito aquele cara que é um jurista que tem feito um julgamento reto diante de pessoas e da sociedade. Então, a primeira coisa, a gente não pode celebrar apenas o que é pregado ou o ápice da vida ministerial, eu sendo um pastor, ok? Então, é celebrar a vida, o reino se manifestando em todos os lugares. Segundo, é fazer os jovens estudarem. Talvez um dos grandes atos de espiritualidade nesses dias é estimular uma geração a estudar. A gente precisa de uma geração que estude. A gente precisa de pessoas que realmente estudem. Eu tenho orado para a gente criar um fundo educacional e que esse fundo educacional a gente patrocine jovens a estudarem em grandes Que lindo, mano. universidades. Em grandes universidades. Por quê? Porque a intelectualidade é uma forma de espiritualidade, assim como a imaginação é uma forma de oração. Então a gente precisa espiritualizar, a gente precisa ter uma espiritualidade intelectual. E, e eu acredito de verdade que a gente precisa levantar uma geração que conhece muito e que se submete esse muito ao senhorio de Cristo. Então, é estimular os jovens da igreja a estudar. Falar, cara, você precisa estudar, você precisa completar a tua faculdade, você precisa ser o melhor aluno, você precisa se dedicar. Eu acredito que isso é uma forma prática de a gente ver o reino começando a operar lá fora. E a terceira coisa é aprender a lidar com os diferentes. Por quê? Porque a mesa não é dos iguais, é dos diferentes.
Olha que interessante isso. A Amém. Bíblia fala que Deus botou um profeta no vale de ossos secos e disse para ele, profetiza. Ele começou a profetizar. E a Bíblia fala que quando ele profetizava, cada osso buscava o seu osso. Então, esse osso aqui buscava esse osso daqui, que buscava esse osso daqui. Esse osso aqui não buscava um outro osso igual. Ele buscava o osso que completava ele. Que buscava outro osso que completava ele. Nosso problema é que a gente, como igreja, a gente quer sentar com os iguais. A gente não quer sentar com as pessoas que são diferentes, mas que nos completam. Esse osso tem que achar esse osso. E se a gente Cara, suportar... você é violento demais, mano. Eu tô com vontade de Agora, mandar um selo aqui, eu mesmo, pra minha live. agora pensa comigo, Felipe. O que aconteceu quando o profeta profetizou para cada osso achar o seu osso? Um barulho. Era o barulho de quê? Era o barulho dos diferentes tentando se achar. Se a gente suporta o barulho dos diferentes tentando se achar, a gente vai ter um exército no futuro. Só que hoje, a nossa prática de fé é sentar com pessoas iguais. As pessoas iguais é que alimentam o reino. As pessoas, não, a gente tem que pensar igual. Não, não, presta atenção. A gente tem que ter cada osso tentando achar o seu osso. O barulho vai vir, suporte o barulho. Porque a mesa não é dos iguais, a mesa é dos diferentes. E aí a gente vai ter um exército. Então essas três coisas, saber lidar com a diferença, saber lidar com pessoas que são diferentes, aquele rolê aleatório, né? O rolê aleatório, né? Mano, tanta gente aleatória aqui. É esse rolê que Deus curte. É esse rolê que vai influenciar o mundo. É esse rolê. Olha que interessante. Eu vou parar de falar depois disso. Eu estava Não, pensando, tá maluco, rapaz. eu estava pensando o que é beleza. Aí eu comecei a perguntar para as pessoas, cara, o que é beleza para você? E ficou tão, cada vez que eu perguntava, ficava mais abstrato, ficava menos concreto o significado de beleza. E aí eu comecei a perceber que beleza para um é diferente de beleza para outro. Então eu comecei a pensar, cara, beleza não é algo que é definido de uma maneira única, né? Então pensa assim, eu comecei a pensar, cara, pensa assim, Felipe. Se você contrata um arquiteto para fazer tua casa, ele chega e fala, eu vou pintar o, a parede de roxo, o chão de roxo, o teto de roxo, os móveis vão ser todo roxo, tudo vai ser roxo na tua casa. Você, mano, você tá maluco? Isso é coisa feia. Tudo roxo é feio. Aí você fala assim, não, tá bom, eu não quero tudo roxo, eu quero harmonia de cores. Aí você bota um cinza do lado, você bota outra cor, então a coisa fica bonita. Você bota uma madeira, aí você começa a ter beleza no lugar. Então, beleza não é algo que é homogêneo. Beleza é a capacidade de harmonizar as pessoas ou algo que é diferente, é a harmonia dos diferentes. É você conseguir colocar coisas que são antagônicas em sincronismo. Aí você tem beleza. Por que a igreja está feia? Porque a gente está sentando com iguais. A partir do momento que a gente conseguir conciliar, eu estou dizendo sem abrir a mão dos princípios, tá? Eu não estou dizendo abrindo mão dos princípios. Você tem os princípios, Sim. mas você conseguir trazer a harmonia entre os diferentes, você vai encontrar beleza. Por que a gente não tem beleza hoje expressa dentro da igreja de uma maneira real? Porque ainda a mesa é dos iguais, não dos diferentes. Então a gente precisa correr para que haja o barulho dos diferentes tentando se achar. E depois disso nós vamos encontrar um exército belo se levantando. A gente influencia o mundo. Caraca, mano, que doideira. Que doideira, bebê. Tu é doido? É. Olha só, eu lembrei de uma frase. Diz que quando dois líderes pensam igual, um deles é desnecessário. Muito bom. Pode mandar embora. Vai dar ruim. Eu não sei se você assistiu o filme do Fred Mercury, que Xixi, o ator demais. até ganhou o Oscar. E uma das coisas que eu choro, eu me emociono naquele filme, é quando ele desfaz a banda, desfaz o Queen, e ele vai pro Japão, e ele grava um CD com os caras do Japão, e o CD não vinga. E aí ele volta para pedir perdão para a banda. Vou dar um spoiler aqui, você não viu, o problema é seu, que o filme já é antigo. E, e aí ele reúne a banda para pedir perdão para os caras, e ele fala assim, olha, eu gravei o disco da minha vida. Eu tinha os melhores músicos que eu pudesse contratar. Mas o problema era que quando eu pedia para o guitarrista fazer um arranjo, ele fazia. Quando eu pedia para o baterista fazer
uma determinada performance, ele fazia. Quando eu pedi uma determinada nota para o baixista, ele fazia. Não havia contraponto na minha vida. Tipo, as pessoas estavam completamente rendidas ao que eu dizia. Eu não era lapidado por uma opinião diferente. Eu simplesmente tinha um grupo de pessoas que reproduzia tudo que eu pedia. E eu acho que isso é o motivo de muitos pastores e líderes e gente estar morrendo, sabe? Eu acho que Babel é a ausência de contraponto. Todo mundo não havia contraponto ali. Era autopreservação. O objetivo era em torno de se preservar e de um ato de desobediência. E você estava falando, cara, sobre a questão do estudo. Eu estava lembrando de um conceito, acho que é de Joseph McDowell, do Evidências que Comprovam o Veredito. Ele diz que José aprendeu 42 idiomas enquanto estava preso no Egito. Uau! É mesmo, o tempo em que José ficou preso, ele aprendeu 42 idiomas. O que eu tiro disso? José tinha uma palavra, tinha uma promessa, mas ele era intelectualmente a pessoa mais preparada para assumir aquele lugar. Ninguém era mais preparado intelectualmente do que José. José ia fazer a gestão da comida do mundo todo. Ele ia ter que dialogar com o mundo inteiro, porque o Egito era esse lugar onde as pessoas vinham buscar alimento. Ele ia ter que falar com governantes de todas as nações. A gente acha que a distribuição de alimento é uma fila do sopão. Não, o Egito era o celeiro do mundo. Então os reis, os governadores, os deputados, os exércitos, todo mundo estava indo para o Egito. Isso era uma negociação, era uma mesa de reunião gigantesca, com líderes mundiais naquela mesa. E José estava intelectualmente preparado para aquele momento. Uau. É lindo isso, é ou não é, Márcio? É demais, cara. Eu acredito nisso, Felipe. Eu acredito em uma geração capacitada intelectualmente, tendo uma espiritualidade intelectual. E com essa capacidade, com essa capacidade intelectual, tendo o poder de construir estruturas que materializem o reino. Eu acho que esse é um caminho que nossa geração precisa andar urgentemente. Né? A gente tem que parar de satanizar o que Deus não satanizou. Né? Porque o mundo só tem voz onde a igreja se calou. A igreja se calou e o mundo criou voz. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Isso é uma frase que me persegue há muito tempo. E eu sempre falo, eu acho que o principal chamado da minha vida é levantar líderes para o mundo, é devolver a igreja para o mundo, mas devolver a igreja bonita. Porque a unção e a palavra constrói a igreja, mas a beleza e a excelência expõe a igreja para o mundo. E a gente precisa ter pessoas cheias da beleza, que é aquele conceito de diversidade, de pessoas, não a diversidade que o mundo tem falado, mas a capacidade de sentar com os diferentes e de uma maneira bela revelar Jesus. Jesus, cara, Jesus não precisa ser colocado a goela abaixo das pessoas. Ele só precisa ser revelado da maneira certa. Porque todas as nações desejam um rei como Jesus. Todos procuram um rei como Jesus. Ele só precisa ser revelado da maneira correta. O mundo está atrás do nosso Cristo. E a gente só precisa revelá-lo da maneira certa. Cara, coisa linda, mano. Deixa eu só trocar o fone aqui pra gente já ir caminhando. Ele acusou aqui que a bateria tá se encerrando. Mano, eu sou seu fã, velho. De verdade. Eu gosto demais de você. Amém. Tamo junto. Eu gosto demais de você. Eu tenho certeza que tá todo mundo bebendo muito e curioso para, digamos assim, para te ouvir mais, para aprender mais com você. Você escreveu o livro, Gustavo? Não. Eu estou começando a trabalhar num agora. Sei lá para quando. Mas Deus já está me pressionando para isso já tem alguns anos. Eu tenho fugido um pouco. Eu tô focado muito na igreja e nesse processo de construir uma comunidade que comunique com a sociedade de uma maneira efetiva, né? Então eu criei muito material para dentro, né? Para dentro da igreja local, para criar um case, se assim pode se dizer, né? De uma comunidade realmente que comunique com a sociedade. A gente vai construir um prédio agora, até o prédio vai ter a comunicação que a gente quer fazer um prédio meio verde. Eu te falei sobre isso, acho. Uma coisa, falou. A gente pegou um arquiteto, assim, tá pegando um arquiteto muito legal, que trabalha com verde. Então a gente quer realmente ter uma igreja que tem um elo de comunicação
em tudo com a sociedade. Que lindo, mano. É. Cara, glória a Deus, cara. Glória a Deus mesmo, de verdade. Glória a Deus por sua vida. Eu tô escrevendo, agora estou indo para a África, vou mandar para você ler depois que tiver tudo pronto, para ver o que você acha. O livro chama O Pecado do Óbvio. E está muito dentro disso que a gente está conversando e tal, e sobre a maneira como a gente não entende guerra espiritual como manifestação de criatividade e diversidade. Porque a Bíblia diz que a nossa obrigação é manifestar aos principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Uau. Então, a principal guerra espiritual, a principal arma para a guerra espiritual é a manifestação das nossas diferenças e da nossa capacidade criativa e proativa. Porque profecia é a proatividade de Deus. E Deus não faz nada sem antes revelar aos servos os profetas. Então, se a gente não se prepara para aquilo que Deus apontou, como você disse no início, o futuro já é um lugar, né? Eu gosto de pensar a profecia não como aquilo não uma semente de ansiedade plantada no nosso coração. Porque tem gente que acha que quando recebe uma profecia, Deus está plantando ansiedade nele. Na verdade, a profecia é aquilo que já é real em Deus. Já é um lugar, como você disse, né? Então, quando a gente não se atenta para esse caminho de proatividade, profético, a gente está caindo no pecado do óbvio. Então, estou escrevendo, vou mandar aí para você. Eu quero, manda para mim. Tá bom. E, Gustavo, assim, cara, eu queria muito que você fizesse considerações aí e tudo mais para a gente ir terminando, mas eu quero muito revelar uma segunda intenção que eu tenho nessas lives. A gente está terminando hoje e a minha intenção, como eu disse, é só oferecer algo que a gente está fazendo nas nações. A gente está cuidando de Morumbala, que é um povo que fica na divisa com Malawi, lá em Moçambique. As mães, nesse processo de pandemia, estavam cozinhando manga verde, acabou a manga, estavam cozinhando folhas. Então, a gente está indo para lá levar máscara, levar feridor de um monte de coisa, mas a gente está indo para furar um poço. Então, a gente está gastando uma grana para furar um poço, para levar água para aquelas pessoas, para uma região de 358 mil habitantes, segundo o censo de 2007. Uau. Então, um lugar completamente abandonado, esquecido. E, enfim, a gente vai furar esse poço, a gente vai terminar casas de pastores lá, que são pastores locais, obreiros locais. Agora, acima de qualquer outra coisa, a gente não está indo fazer uma obra assistencialista. A gente está indo pregar o evangelho todo, para o homem todo, né? Enfim, para todas as esferas da vida humana. E eu queria aproveitar essa galera que está aqui, como a gente fez em todas as lives, se você me permite, Gustavo, claro, dar oportunidade para a galera se envolver com o projeto. Eu acho que tem uns dados aqui. Tem, Linda? O pessoal está aí? A Stephanie está aí? Se puder colocar aqui, eu vou deixar aqui esses dados fixados aí e tá aqui. Vou deixar aqui. E se você quiser se envolver, se você quiser acompanhar, a partir de amanhã a gente está indo. Está indo comigo, Gustavo, o Daniel Cajal. O Daniel Cajal é embaixador da GoPro no Brasil. Uau, que legal, Felipe. É muito legal, mano. Ele está indo para fazer a cobertura. O Daniel não é alguém que aderiu à nossa religião, mas que respeita os nossos valores, me respeita muito. E eu tenho um carinho especial por ele. A arte dele é maravilhosa. Então vai ser uma viagem muito divertida, a cobertura, a prestação de conta vai ser feita de uma forma muito, muito bacana. Eu acho que todo mundo vai se divertir bastante. A GoPro cedeu alguns materiais lá, eu acho, para ele produzir algumas coisas e fazer algumas coisas nessa viagem. Que legal. A DJI, né? Então vai ser muito legal. Então, enfim, Gustavo, eu queria que você fizesse as considerações de tudo que a gente falou. Quero pedir para você depois no meu privado, você enviar um áudio lá de 2, 3 minutos para que as pessoas pudessem aplicar tudo que a gente falou. A gente lança tudo isso para o grupo do Telegram, o pessoal prepara, programa muito legal. Quem está lá no Telegram sabe o que eu estou falando. E é tudo de graça, é tudo prático, né? Essas lives aqui, elas ficam salvas por 24 horas aqui no Instagram, depois elas vão para o YouTube, né? Então tá tudo indo lá para o YouTube, sai daqui e vai tudo para o YouTube. Então é isso. Eu acho que eu falei tudo, né, Linda? Tá tudo aqui no quadrinho aqui na minha frente. E, Gustavo, cara, que alegria. Se você puder considerar, quiser dar uma palavra, depois disso fazer uma oração por nós, nos abençoar, enfim. Você é uma referência para mim, cara. E eu estou muito feliz que você tenha topado. Estou muito feliz em poder bater esse papo aqui contigo, de verdade. Felipe, primeiro agradecer a você pelo convite, de verdade. Eu senti realmente do Senhor que eu deveria estar aqui.
Então, eu vim para estar com você. Primeiro, eu gosto de ficar com os amigos, né? Conversar com os amigos. E eu acho que Deus te deu uma mente privilegiada e ela tem sido usada para o reino de Deus. Segundo, eu quero encorajar todo mundo realmente a... O Felipe não me pediu isso. Eu estou falando com... Eu senti no meu coração a contribuir para essa missão que o Felipe vai fazer a partir de amanhã. A minha consideração é só uma: materialize o reino. Uma das formas de materializar o reino é você contribuir de uma maneira real, não apenas ser um bom ouvinte, mas ser um praticante. Sabe que a palavra dinheiro no hebraico é kerset, né? Que também vem de desejo, deriva de desejo. Então, o dinheiro é amoral. O dinheiro não tem moralidade no dinheiro. O dinheiro pega a moralidade daquele que a possui. Então, se a minha moralidade ou o meu desejo é por ensino ou por aprendizado, quando o dinheiro me toca, quando eu recebo o dinheiro na mão, ele se transforma em ensino. Se é família, ele chega na minha mão, ele vira família. Se é reino de Deus, quando ele chega na minha mão, vira reino. Porque o dinheiro é um cavalo, é um soldado de batalha. Então, o dinheiro que está na nossa mão hoje, um dia trabalhou para o tráfico, um dia trabalhou para a prostituição, um dia trabalhou Que para doideira. o mal, mas quando chega na nossa mão, ele se torna um soldado em prol do reino de Deus. Glória a Deus, mano. Então quando você está indo para a África agora, você está levando soldados. Por isso a gente precisa ser contribuinte e botar os nossos soldados, engrossar as fileiras do reino de Deus com as nossas finanças, para que o reino se manifeste de uma maneira real. Cavar um poço é uma manifestação do reino de Deus, né? Então eu oro para que todo mundo, a minha contribuição final aqui é dizer que todo mundo não seja só um ouvinte, né? Não apenas ouça falar de uma materialização do reino de Deus e vai embora sem deixar esse reino materializar. Então pega essa conta aqui embaixo, galera, e manda. Eu vou fazer minha contribuição. Quando acabar aqui, eu vou mandar para o Felipe e que você faça também. É isso. Amém. Glória a Deus. Cara, que poderoso esse negócio de dinheiro aí, velho. É. A gente precisa ter o dinheiro pega a moral de quem possui, cara. Porque Você ele é tá a percebendo que moral. eu tô com fome, né? Você tá percebendo que eu tô com fome, que eu tô pegando tudo. Meu Deus do céu, glória a Deus, cara. Ô, Gustavo, de verdade, cara. Prazer demais. Nossa, cara, de verdade mesmo. Assim, você tem que escrever, cara. Você tem que escrever livro. Você tem que botar tudo isso aí no papel pra gente ir mastigando devagarzinho, porque quando você fala, a gente mastiga muito rápido, aí tem que dar uma parada, voltar a mastigar de novo. Amém. E foi muito glorioso, muito bacana mesmo. Se você puder, orar por nós, nos Agora. abençoar. A gente está encerrando contigo e assim, meu Deus, cara. Glória a Deus, de verdade mesmo. Glória a Deus, Glória a foi Deus, muito Felipe. rico o que a gente ouviu. Amém. Vamos orar. Pai, eu quero abençoar a Amém. vida do Felipe, eu quero abençoar a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que irão nos ouvir, Senhor. Senhor, eu oro, Senhor, por uma graça dos céus para levar o teu reino de uma forma visível e real. Uma graça do céu, Senhor, para construir aqui na terra aquilo que o Senhor determinou no céu. Senhor, eu oro, Senhor, para que todos aqueles que estão nos ouvindo sejam envolvidos numa atmosfera real do teu poder, da tua glória, que haja um batismo, Senhor, de sabedoria, vivendo. Eu oro, Espírito Santo, para que a tua glória nos envolva de uma maneira tão forte que haja um avivamento de comunicação, um avivamento que comunique com o mundo de uma forma extremamente eficaz, Senhor. De maneira poderosa, todos os teus planos. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, por um avivamento em nossa nação e uma reforma em nossa nação. Amém.